Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Márcia Michele, monitora da disciplina, e sou orientada pelo professor Ronaldo Gismonti. No tema de hoje, falaremos sobre infecção da corrente sanguínea relacionada ao catéter. Falaremos do diagnóstico e de uma abordagem geral frente a um paciente com suspeita desse tipo de infecção. Relembramos a todos que este material é destinado a médicos e estudantes de medicina, não devendo ser utilizado por profissionais de outras áreas. Para iniciarmos, vamos a algumas definições. Falamos em infecção primária da corrente sanguínea quando temos uma infecção da corrente sanguínea sem nenhum outro foco aparente, ou seja, sem nenhum outro foco que esteja causando uma bacteremia, pois isso definiria a infecção da corrente sanguínea como uma infecção secundária. Também é necessário alguns parâmetros microbiológicos, como, por exemplo, o isolamento de um patógeno conhecido em hemocultura de sangue periférico, ou ainda, caso seja isolado um micro-organismo comensal, é necessário que o paciente tenha sinais e sintomas de infecção e que esse micro-organismo seja isolado em mais de uma hemocultura para que a gente considere como uma infecção e não como uma contaminação, por exemplo. Já a infecção da corrente sanguínea relacionada ao catéter ocorre quando nós temos uma infecção da corrente sanguínea sem nenhum outro foco primário aparente, ou seja, uma bacteremia sem outro foco, e o paciente está portando um acesso venoso central. Nesse paciente, nós devemos suspeitar de que o acesso possa ser o foco primário da infecção. E apesar de não vermos mais ser utilizado no dia a dia, alguns guidelines definem que para fechar no diagnóstico de infecção da corrente sanguínea relacionada ao catéter, precisamos ainda de alguns parâmetros microbiológicos, como, por exemplo, o isolamento de germes na cultura da ponta do catéter. A AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, define que deve ser feito isolamento do mesmo agente em cultura do segmento distal do catéter, ou seja, a ponta do catéter, e no sangue, acompanhado de sintomas clínicos de infecção da corrente sanguínea sem outro foco aparente de infecção. Temos ainda os conceitos de infecção de corrente sanguínea adquirida na comunidade, nosocomial, que seria aquela no paciente hospitalizado por mais de 48 horas, uma vez que, se o paciente foi internado há menos de 48 horas, essa infecção provavelmente foi adquirida na comunidade. Temos a infecção associada aos cuidados de saúde, que ocorre naqueles pacientes em hemodiálise ou que frequentam muito o ambiente hospitalar, pacientes em quimioterapia, que possuem catéter de longa permanência, ou ainda pacientes que estiveram internados por um longo período de tempo recentemente. Esse conceito é importante, uma vez que se observa que os pacientes com infecção de corrente sanguínea associada aos cuidados de saúde apresentam um perfil semelhante aos pacientes com infecção de corrente sanguínea nosocomial. E sabe-se que as infecções adquiridas na comunidade se relacionam com patógenos mais benignos e com um curso clínico mais favorável. Com relação à epidemiologia, dados de vigilância reportam o Staphylococcus aureus como o principal patógeno causando infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. Outros estudos mostram que a E. coli é a bactéria mais frequentemente isolada na corrente sanguínea de pacientes com infecção de corrente sanguínea independente do foco primário. Os estafilococos coagulados negativos, por exemplo, Staphyloepidermides, levantam uma dúvida quanto ao seu isolamento na corrente sanguínea, se isso se trata de uma contaminação ou de uma infecção. E é por isso que é importante sempre fazer hemoculturas pareadas, ou seja, 2 amostras em sítios diferentes, para que a gente possa comparar. Se eu tenho um paciente sem sintomas clínicos de infecção e que o Staphyloepidermides cresceu em apenas uma hemocultura, provavelmente é uma contaminação. Já se eu tenho um paciente com febre, taquicardia, hipotensão, com 2 hemoculturas positivadas para o Staphyloepidermides, provavelmente se trata de uma infecção, apesar do Staphyloepidermides ser um micro-organismo comensal. Para entendermos melhor como é feito na prática, vamos ilustrar como seria a abordagem de um paciente com febre que tenha um acesso venoso central e alguma suspeita de infecção.
O primeiro passo seria colher uma história e realizar um exame físico a fim de buscar sinais e sintomas definidores de sepse e afastar outros sítios primários de infecção. Por que é importante saber se esse paciente está séptico ou em sepse grave e até mesmo em choque séptico? Porque, nesses casos, em pacientes graves com instabilidade hemodinâmica, a história e o exame físico devem ser encurtados, focando na busca do sítio de infecção, para que a gente já comece um tratamento empírico e o manejo desse paciente. Depois, em outro momento, nós podemos voltar para colher uma história com mais detalhes. É importante saber se o paciente está hospitalizado ou é um paciente que veio do domicílio portando um catéter de longa permanência, por exemplo, para quimioterapia ou para hemodiálise. Devemos saber se esse paciente teve alguma infecção prévia, esteve internado antes, especialmente se essa infecção foi ocasionada por patógenos multiresistentes. É importante saber se ele foi exposto previamente a antibióticos. Devemos realizar uma inspeção do catéter buscando sinais flogísticos e também devemos, durante o exame físico e a história, rastrear outros focos de infecção, se esse foco é pulmonar e esse paciente fez uma bacteremia. E aí, uma vez afastados outros sítios possíveis, nós podemos começar a pensar mais fortemente que o foco seria o catéter venoso central. E vale lembrar que a febre é uma das principais manifestações da infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. Então, uma vez suspeitado de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter e tendo sido afastado outros sítios de infecção primário que estejam causando uma bacteremia, é importante coletar culturas, 2 amostras de sangue periférico de sítios diferentes para hemocultura. E, em geral, devemos retirar o catéter. E como dito anteriormente, alguns guidelines recomendam que a ponta do catéter, ou seja, o segmento distal, também seja enviado para a cultura, uma vez que faz parte dos critérios para fechar o diagnóstico de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. A AMIB define que na suspeita de infecção relacionada ao catéter, deva ser coletado 2 amostras de hemocultura de sangue periférico e retirado o catéter para enviar a ponta, os 5 centímetros distais, também para a cultura. Na impossibilidade da retirada do catéter, caso o paciente apresente alguma coagulopatia, alguma discrasia sanguínea ou, se tratando de catéter implantável ou semi-implantável, exclusivamente nesses casos, autoriza-se a colher o sangue venoso da luz do catéter, uma amostra, e enviar para a realização de cultura junto com as 2 amostras de sangue periférico. Nesses casos, considera-se infecção da corrente sanguínea relacionada ao catéter quando ocorrer o isolamento do mesmo germe em quantidade 5 vezes maior no sangue coletado da luz do catéter ou um critério temporal de que o sangue coletado da luz do catéter positive 2 horas antes com relação ao sangue colhido na veia periférica. Com relação à cultura da ponta de catéter, ou até mesmo à cultura de sangue coletado através da luz do catéter, levanta-se uma grande discussão, que veremos hoje em dia que muitos profissionais já não realizam esse tipo de abordagem e que esta é uma prática que, digamos, tem caído por terra. Existe uma grande discussão com relação ao custo-benefício da cultura do segmento distal do catéter e da sua significância para o manejo dos pacientes com suspeita de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. O que vemos é que, frente a um paciente com suspeita de infecção da corrente sanguínea, sem nenhum sítio primário aparente e que possua um acesso venoso central, já existe um manejo terapêutico considerando uma possível infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter, independente da ponta do catéter ter sido culturada ou não. Porém, não iremos desconsiderar as definições teóricas dos guidelines, trabalhos e associações com relação à definição de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter, apesar do que observamos nas práticas serem um pouco diferentes. E uma vez tendo sido suspeitado de infecção relacionada ao catéter, afastados outros sítios de infecção e coletadas culturas,
devemos avaliar a gravidade do paciente, se é um paciente sem critério de gravidade ou se é um paciente grave preenchendo critérios para sepse, por exemplo. Se estivermos de frente a um paciente não grave, nossa abordagem, de forma resumida, seria coletar cultura, retirar o catéter, enviar ou não a ponta do catéter para a cultura de acordo com o ambiente onde você está trabalhando e a rotina que é realizada deste lugar, e aguardar o resultado das culturas para iniciar o antibiótico, uma vez que o paciente não está grave e pode esperar. Muitas vezes, só de retirar o catéter, esses pacientes vão apresentar uma melhora clínica e não veremos necessidade de fazer uma antibiótico terapia. Caso seja realizada a cultura da ponta de catéter, temos que avaliar. Se não apresentar nenhum crescimento, vamos ter que nos perguntar se existe algum outro sítio que causou a bacteremia. Já quando a ponta do catéter apresenta crescimento, temos que considerar o resultado da hemocultura do sangue periférico para uma correta interpretação. Assim, podemos ter a hemocultura de sangue periférico sem evidência de crescimento de germes, podemos concluir que existe colonização do catéter, está autorizado que seja trocado o local da inserção com um novo catéter e a antibiótico terapia não deve ser instituída. Se tivermos uma hemocultura com crescimento do mesmo germe do catéter, existe uma infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter e está indicado o uso de antibiótico se os sintomas persistirem mesmo após a retirada do catéter ou se o paciente apresentar instabilidade hemodinâmica. Como alguns lugares não realizam a cultura da ponta do catéter, o tratamento é guiado apenas com base na hemocultura que foi coletada de 2 amostras de sítios diferentes de veia periférica. Já se o paciente for grave, após a coleta da cultura, é importante também retirar o catéter imediatamente e iniciar uma antibiótico terapia empírica. E como realizaremos a escolha do antibiótico para realizar o tratamento? É sempre importante cobrir o Staphylococcus aureus, que é o principal patógeno isolado nos casos de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. E é sempre importante cobrir o MRSA, que é o Staphylo aureus resistente à meticilina, para que a gente não corra o risco de uma falha terapêutica. Logo, a vancomicina é um antibiótico que, de forma geral, vai entrar no esquema de antibiótico terapia empírica. E como nós temos visto cada vez mais o isolamento de germes gram-negativos em hemoculturas, principalmente de pacientes hospitalizados, é sempre importante considerar que no esquema entre algum antibiótico que cubra gram-negativos, principalmente pacientes graves, imunocomprometidos, neutropênicos, com história de infecções prévias por germes gram-negativos. E aí, a antibiótico terapia empírica tem que levar em consideração esses critérios e também levar em consideração os germes mais prevalentes na instituição onde o paciente está internado, de acordo com as recomendações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, o CCIH. E após o resultado de cultura e antibiograma, devemos ajustar o antibiótico para começar uma antibiótico terapia definitiva. Descalonar sempre que possível é muito importante para que a gente tente utilizar um antibiótico com o menor espectro possível e maior eficácia, uma vez que utilizar antibióticos de amplo espectro selecionam micro-organismos resistentes. E a duração do tratamento depende da gravidade, do patógeno isolado, da presença de complicações. No geral, adota-se um tempo, no mínimo, de 10 a 14 dias. E é sempre importante a prevenção, a tomada de medidas de precaução para que não ocorra esse tipo de infecção, como, por exemplo, o treinamento e a educação continuada da equipe de saúde para as técnicas de inserção do catéter, a realização de curativos e manutenção do local. Não realizar culturas rotineiras da ponta do catéter, sem que exista dúvida clínica ou sugestiva de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. Apesar de existir um desuso nessa prática, digamos assim, quando for realizada, só deve ser realizada se existir alguma indicação
que seria essa dúvida clínica ou sugestiva de infecção relacionada ao catéter. Caso contrário, não deve ser realizado esse tipo de cultura. A remoção precoce dos catéteres, caso não sejam mais necessários, e não realizar troca do acesso central por fio guia. Bom, agradecemos a todos pela atenção, espero que tenham gostado e caso tenham gostado, curtam a nossa página no Facebook, Clínica Médica UF, e até a próxima!